Olá pessoal, meu nome é Hugo Rafael e hoje nós vamos falar sobre o presente simples, como você pode fazer uma frase afirmativa, negativa e interrogativa usando este tempo verbal que é muito comum, na verdade muito simples de se entender. Nós vamos falar hoje sobre duas pessoas, a primeira e a segunda pessoa do singular, ou seja, eu e você. Em inglês, I and you, ok? Eu e você. Sempre que eu faço uma frase afirmativa, eu simplesmente vou fazê-la da forma mais natural possível. O verbo na sua forma original, no infinitivo, vai ter o to antes dele. Ou seja, o verbo beber vai ser to drink. O verbo comer, to eat. O verbo ter, to have. Ok? Quando eu conjugo o verbo, quando eu digo eu bebo, eu vou dizer I drink. Ok? Muito simples. Eu bebo, I drink. Drink até é uma palavra muito parecida com a palavra que a gente tem em português, né? De bebida a gente fala drink. Então a gente vai dizer eu bebo, I drink. Ok? Eu como, I eat. Bem simples. Em inglês, eles nos deram uma baita de uma força aí criando alguns auxiliares, tá? No presente simples, para a primeira e para a segunda pessoa do singular, o auxiliar negativo vai ser o don't. Então sempre que eu for fazer uma frase negativa em inglês, eu vou dizer eu, vou usar o auxiliar negativo don't e o verbo. Ou seja, eu bebo vai ser I drink. Eu não bebo, I don't drink. Então, simplesmente usando don't, aquela frase já é negativa. Eu não bebo, I don't drink. Eu não como, I don't eat. Eu não tenho, I don't have. Ok? Então lembre-se, sempre que for fazer uma frase negativa, usando a primeira e a segunda pessoa do singular, ou seja, eu e você, nós vamos usar o don't como auxiliar negativo antes do verbo. Para fazer uma frase interrogativa, muito simples também, vou usar auxiliar do antes do pronome pessoal. Ou seja, se eu pergunto, você bebe? Eu vou dizer, do you drink? Simplesmente usando o auxiliar do. O do não tem tradução alguma, ele é um auxiliar interrogativo, que é legal em inglês, porque eu já sei que a pergunta é uma pergunta desde o começo da frase. Né? Em português a gente não tem essa facilidade, muitas vezes a gente começa a ler um texto e vai lendo o texto em voz alta, quando chega no final a gente vê que tinha uma interrogação, tem que mudar toda a entonação da pergunta e voltar para fazer ela como uma pergunta, porque a gente não sabia que era uma pergunta. Né? Em inglês isso não acontece, tá? Porque a gente já sabe que é uma pergunta desde o começo da frase. Ou seja, quando eu começo uma pergunta, eu vou usar o do como auxiliar interrogativo. Vou dizer, do you drink? Você bebe? Do you like? Você gosta? Do you eat? Você come? Do you have? Você tem? Ok? Então lembre-se, quando eu faço uma frase negativa, eu uso o don't como auxiliar negativo. Quando eu faço uma frase interrogativa, eu uso o do no começo da frase como auxiliar interrogativo. Espero que eu tenha ajudado e até a próxima lição. Tchau, tchau.